Olá a todos, muito obrigado por estarem participando conosco deste canal. Estamos estudando aqui Conheça a Nossa Fé, preparando irmãos da Congregação Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, né, para a pública profissão de fé e, se for o caso, o batismo. Vocês que não são aqui de Santa Rita, né, um abraço, muito obrigado por nos acompanhar, mas estas aulas não substituem a classe de catecúmenos da Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Né? Não adianta chegar lá e falar, olha, eu assisti os vídeos do reverendo Wagner Bernardi, né? Às vezes os pastores aí me conhecem, tá? Mas tem que fazer a classe lá de vocês, tá? Aqui é para os alunos de Santa Rita e nós abrimos a porta para vocês participarem também. Na aula passada, nós vimos a respeito do porquê temos que fazer a pública profissão de fé. Vimos que primeiro é uma ordem de Jesus, né, que vem com uma promessa. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós vimos também que é uma necessidade do coração. E vimos em Atos 4, versículo 20, Pedro dizendo ao Sinédrio que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Né? Faz parte do ato de crer. Com o coração se crê para a justiça e com os lábios se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. E é essencial para testemunhar. Quando Pedro está lá no Sinédrio e fala no Sinédrio, que ele não pode deixar de falar das coisas que viu e ouviu e que ele importa para ele obedecer mais a Deus do que aos homens, os homens do Sinédrio falaram, né? Os fariseus disseram, não, estes estiveram com Jesus, Pedro e João, né? Que estavam presos. E hoje nós vamos falar das três bases do crescimento espiritual, três atitudes que devemos ter para poder crescer na vida espiritual. São três, mas a ordem que eu coloquei aqui não é a ordem de importância, tá? Porque as três têm a mesma importância diante de Deus, mas é a ordem de facilidade. Por exemplo, eu coloquei a seguinte ordem: oração, estudo da Bíblia e comunhão entre os santos. É de facilidade por quê? Porque todas as pessoas que encontram a salvação em Jesus podem orar. Saibam ler ou não saibam ler, podem orar. Estudar a Bíblia. Né? Nem todas as pessoas conseguem estudar a Bíblia, porque infelizmente não foram alfabetizadas. Né? Então elas estudam a Bíblia ouvindo mensagens, estudam a Bíblia fazendo o terceiro pilar do nosso crescimento, que é comunhão dos santos, participando dos trabalhos da igreja, de escola dominical, culto da noite, trabalhos de meio de semana, reunião de oração, estudo bíblico, estudo nos lares, né? Então, esta pessoa que é analfabeta, ela consegue entender as palavras de Deus através da leitura de outros. E em terceiro lugar, como eu coloquei aqui, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Então vamos lá. Primeira, a oração. Oração é algo primordial na vida do cristão. O cristão passa a orar corretamente, ou seja, com o seu coração e com a sua mente, a partir do momento em que Cristo faz morada dentro dele. É interessante que em Atos capítulo 9, versículo de número 11, quando Saulo se converte, é convertido, melhor dizendo, no caminho para Damasco, Saulo ele fica cego, mas diz o texto que o Espírito Santo chama Ananias e diz assim: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procurará por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Mas Saulo, ele era um fariseu, ele não orava.
Ele orava sim, mas Deus ouvia as orações e não respondia. E a partir desse momento em que ele recebe a conversão diretamente do Senhor Jesus, Deus com alegria ouve a oração de Saulo. Saulo era um conhecedor espetacular das Escrituras, mas era perseguidor de Cristo. Ele conhecia as Escrituras, mas não conhecia o Messias. Então ele orava, mas ele não tinha a capacidade, ou o Espírito do Senhor não estava completando a sua oração diante do Senhor. Então, queridos, a primeira coisa é orar. Passamos a orar. Passamos a ter necessidade de falar com o nosso Deus. Pastor, eu tenho vergonha de orar em público. Tudo bem, não ore em público. Ou faça o seguinte: você tem vergonha de orar em público, mas tem vontade? E o seu pastor é como eu, que de vez em quando pede oração voluntária? Faz o seguinte: escreve na sua casa uma oração. Escreve a oração, e quando o seu pastor pedir uma oração voluntária de gratidão, de consagração, né, de confissão de pecados, por exemplo, você leia a oração que você fez. Depois, chegando em casa, jogue fora esse papel. Na outra semana, você escreve de novo. E assim até você perder a vergonha de falar em público. Porque nós temos vergonha de orar em público por causa dos nossos erros de português. Principalmente quando tem professores de português na igreja, nós temos vergonha. Não, nós não estamos orando para os nossos irmãos, estamos orando pelos nossos irmãos. Né? Estamos falando diretamente com Deus, com a assessoria do Espírito Santo, Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós quando nós não sabemos orar como convém. Então a oração é extremamente necessária. O segundo pilar é estudo da Bíblia. No texto escrito por João, no capítulo 5, no versículo 39, ele diz assim: examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Nós temos que estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, né? Comparar texto com texto, os 4 evangelhos, por exemplo, né? Comparar. Nós temos em nossas Bíblias lá um tema, né, de um bloco do Evangelho. Por exemplo, aqui estamos em João capítulo 5, a partir do versículo 19, está escrito lá em cima, né? Jesus explica a sua missão. E lemos todo esse texto, e embaixo, no rodapé da página, tem mais versículos. Né? Tem mais versículos pequenos ali que fazem referência a esse texto. Quando entramos no capítulo 6 de João, nós vemos que embaixo do negrito, a multiplicação dos pães, temos lá Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9. Então fazemos a comparação desses textos, né? E aí temos uma visão completa das Escrituras. É necessário estudar pelo seguinte: vocês estão me vendo de frente. Né? Então, vocês estão me vendo de frente. Mas se alguém entrar por esta porta, vai me ver de lado. Se alguém estiver aqui na janela, me espiar na janela, ele vai me ver num outro ângulo. Então, cada evangelista narra um acontecimento, uma cena do Senhor Jesus de acordo com os seus olhos. Mas é bom lembrar que quem acompanhou realmente Jesus foi Mateus e foi João. Né? Marcos e Lucas vieram depois. Né? Marcos, por exemplo, ele escreve em nome de Pedro, né? Podemos chamar Evangelho de Pedro. Qualquer dia falamos sobre isso, né? Mas ele era o secretário de Pedro. E Lucas, ele fez uma grande pesquisa para escrever o seu evangelho. Então nós temos que examinar as Escrituras. Temos que estudar as Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz as seguintes palavras, na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, minha Bíblia está bem fininha aqui as páginas, mas vamos lá. Ele diz assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E que Bíblia eles usavam? Qual a Bíblia que Jesus usou? Qual a Bíblia que os apóstolos usaram? O Antigo Testamento. Existe uma moda muito feia e antibíblica de falar que Velho Testamento não tem valor. Novo Testamento veio substituir o Velho. Não, eles se completam. Ambos foram inspirados pelo Espírito Santo. Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Ah, mas o Deus do Velho Testamento, pastor, ele era vingativo, ele era um Deus de sangue. E o Deus do Novo Testamento é amor. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Deus não deixou de ser justiça e ser amoroso ao mesmo tempo. Tanto a justiça quanto o amor faz parte da essência de Deus. Então, por isso é que temos que estudar as Escrituras, não apenas ler as Escrituras. Eu tenho que ver o que eu não entendo ali, colocar uma interrogação, né, e de perguntar para o meu pastor: pastor, eu não entendi esse texto. Né, eu tenho que estudar. Um outro detalhe importante, para não ficar muito comprido no nosso vídeo, é que os livros da Bíblia, que nós chamamos de livros, na verdade eram cartas. E cartas, nós não lemos pedaços das cartas, nós lemos as cartas inteiramente. Eu sou da época da carta escrita à mão, né? Durante o meu namoro, né, com a minha esposa, nós escrevemos um para o outro 512 cartas, para ter uma ideia. Né? Mas a gente pegava, enquanto não decorava a carta, a gente não sossegava. Nós morávamos muito longe um do outro. Mas a Bíblia é a mesma coisa. Foram cartas escritas, carta escrita por Mateus, carta escrita por Marcos, por Lucas, por João, né? Carta escrita por Paulo, cartas escritas por Paulo para igrejas, para pastores, cartas escritas por Pedro, por João, de novo, 3 cartas, né? E mais o Apocalipse. Então nós vemos, queridos, que é necessário estudar. Estudar, tirar um tempinho, tirar as nossas dúvidas, né? Cuidado em pesquisar na internet, pesquisar Bíblia na internet. Cuidado. Cuidado porque nem todos os sites são sites bons. Eu não estou ganhando nada deles, a não ser conhecimento, mas ao procurarem conhecer um pouco mais as escrituras, procurem sites como, por exemplo, editorafiel.com.br ou monergismo.com.br. Nesses dois sites, vocês vão encontrar coisas maravilhosas, explicações maravilhosas a respeito das Escrituras. Tem um terceiro que surgiu agora, voltemos ao evangelho.com.br. Tá? Vou repetir, editorafiel.com.br, eu vou tirar o .com.br, tá? Editora Fiel, monergismo e voltemos ao Evangelho, tá? E ali dentro desses 3 sites vocês vão descobrir outros sites também relevantes e preciosos para o crescimento das Escrituras, mas nada substitui a sua participação na escola dominical para tirar dúvidas e crescer espiritualmente, nos estudos bíblicos de meio de semana, sejam eles feitos por vídeo, sejam eles presenciais, reuniões de oração e também reuniões nos lares, no culto da noite. Tem gente que elege, né? Ou eu vou na escola dominical ou vou no culto da noite. Está errado, irmãos. Domingo é dia do Senhor e não dia de lavar roupa, não dia de lavar quintal. É dia do Senhor. Faz isso depois do almoço. Ah, mas eu quero dormir depois do almoço. Tudo bem, mas domingo de manhã é escola dominical.
domingo à noite é culto de adoração. Esqueça disso, tá bom? E Deus fala sobre isso no Salmo 133. É o nosso terceiro ponto, a comunhão dos santos. Para crescermos, precisamos orar, estudar a Bíblia e viver em comunhão entre os santos. O Salmo 133, versículo 1 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É bom, é agradável. Deus olha dos céus e fala: oh, que maravilha, como eles estão juntos. Tem um outro texto que é o Salmo, perdão, que é Colossenses capítulo 3. Ele fala a respeito da comunhão nos seguintes termos. Colossenses 3, versículos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele sempre graças a Deus Pai. Ah, mas agora está na moda o seguinte: eu não preciso ir para uma igreja para crescer espiritualmente. Precisa se você for obediente a Deus. Existe uma modinha agora falando que não é necessário ir à igreja e que você pode se edificar sozinho. Precisa porque está escrito. É uma ordem de Deus, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Hebreus, capítulo 10, já que você não gosta do Velho Testamento, porque é Velho Testamento, nós que acompanhamos aqui neste canal, amamos o Antigo Testamento. Mas tem gente que fala que isso é coisa do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, então, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui ele está falando: não deixemos de congregar-nos. Existem uns pastores, autoproclamados pastores de internet, que falam que você não deve mais frequentar a igreja, porque a igreja só pede dízimo. Nós vamos tratar de dízimo lá na frente, mas que a igreja só pede dízimo. Então, se você frequenta a igreja, você está colaborando com uma lei do Velho Testamento. Os 10 mandamentos também são do Velho Testamento. O Salmo 23 também é do Velho Testamento. Então, se o dízimo é coisa do Velho Testamento, não matarás também é coisa do Velho Testamento. Não adulterarás também é coisa do Velho Testamento. Não terás outros deuses diante de mim também é coisa do Velho Testamento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará também é coisa do Velho Testamento. É sério, não caiam nessa. Participem, estejam sempre juntos com os irmãos. O Salmo 119, 63 diz: companheiro sou de todos os que te amam, todos os que guardam as tuas palavras. Dúvidas? Coloquem aqui embaixo, né, as dúvidas, e eu responderei ou no próprio canal ou responderei no nosso WhatsApp, para onde vai ser colocado este vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Até mais.